No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um assunto bastante importante, que são as cotas para PCDs, pessoas com deficiência, em concursos públicos. Será que essas cotas são obrigatórias? Será que elas não são? Em quais casos elas são obrigatórias ou não? Então, se você se interessou por esse assunto, vem comigo. Olá, seja bem-vindo, meu nome é Felipe, eu sou arquiteto e concurseiro e você está no Flashcards Arquitetura. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre cotas para concursos públicos, mais especificamente pessoas com deficiências, PCDs. Eu recebo muitos comentários aqui, tanto no Instagram quanto no YouTube, perguntando sobre cotas para PCDs, se elas são obrigatórias. Outro dia um rapaz me perguntou: Felipe, determinado concurso ele não especificou cotas para PCDs, ele só tinha vagas para ampla concorrência e para pessoas pretas e pardas, PPP, mas pessoas com deficiência não. Esse concurso ele pode ser impugnado depois, como que isso funciona, Eu recebo várias perguntas nesse sentido, então resolvi gravar um vídeo sobre isso para esclarecer vocês. Primeira coisa a gente tem que entender que as cotas para pessoas com deficiência, elas são previstas na Constituição Federal, lá no artigo 37. Veja o que diz o artigo 37. A administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e também ao seguinte: a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão. Ou seja, a própria Constituição Federal estabelece que sim, é obrigatório os concursos públicos em qualquer esfera, federal, estadual ou municipal, prever então vagas para pessoas com deficiência, As cotas para pessoas com deficiência. Mas Felipe, eu já vi concurso que isso não acontece, que não tem. Seguinte, existe uma previsão legal, e é o único caso que essa previsão realmente faz sentido, que se o cargo não for compatível, se a atribuição do cargo não for compatível com a deficiência do candidato, então só neste caso o concurso pode então não prever vagas para pessoas com deficiência, se o cargo, essas atribuições do cargos não possibilitarem que a pessoa com deficiência consiga exercer aquelas atividades. Apenas nesse caso. O que acontece, infelizmente, é que nós moramos no Brasil e nesse país o que acontece os órgãos, muitos órgãos, não vou dizer que a maioria, mas muitos órgãos se validam desse respaldo legal para não colocarem vagas para deficientes, mesmo quando isso teria compatibilidade, mesmo quando o cargo, as atribuições do cargo seriam compatíveis para pessoas com deficiência. É uma discriminação e preconceito ridículo e absurdo. Nesses casos, é claro, o candidato pode e deve entrar com recurso, procurar a justiça, procurar a defensoria pública ou o Ministério Público para conseguir reverter essa situação. Eu particularmente sugiro que você procure, se você se deparar com um edital de concurso que está nessa ilegalidade, que ele não prevê vaga para pessoa com deficiência, porém a atribuição daquele cargo pode ser totalmente compatível com uma pessoa com deficiência, ela pode exercer, eu sugiro que você procure a justiça o quanto antes, que não espere o concurso andar, aplicar a prova ou depois homologar o concurso, porque quanto mais tempo você deixa passar, mais difícil é para reverter essa situação depois. Mas você deve sim e tem todo esse direito. Mas como que funciona então essa previsão de vagas para pessoas com deficiência segundo as legislações? Então, primeiro vamos começar por uma legislação federal, a Lei 8.112, O Estatuto do Servidor Público Federal dispõe no artigo 5º e 2º: as pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscrever no concurso público para provimentos de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras. Para tais pessoas serão reservadas até 20% das vagas oferecidas no concurso. Isso aqui tem uma informação muito importante, até 20%. Então nós sabemos que o percentual máximo era de 20%, só que isso deixava uma lacuna muito grande e daí vem uma outra lei, que é a lei que vale agora, para determinar um percentual mínimo, porque o que acontecia muito era, os órgãos colocavam lá 1% das vagas para pessoas com deficiência só para cumprir tabela. Isso é um absurdo e daí, se atentando a isso, temos uma outra legislação para determinar um percentual mínimo. Então vamos lá, O decreto 9.508 de setembro de 2018 diz o seguinte:
fica assegurado à pessoa com deficiência o direito de se inscrever no âmbito da administração pública federal, direta e indireta, em igualdade de oportunidade com os demais candidatos nas seguintes seleções. Ficam reservadas às pessoas com deficiência, no mínimo, 5% das vagas oferecidas para o provimento de cargos efetivos e para a contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público no âmbito da administração pública federal, direta e indireta. Então é o seguinte, o percentual mínimo para concursos federais é de 5% e o máximo é de 20%. Então como que funciona no âmbito estadual e no âmbito municipal? Porque nós vimos aqui que essas legislações se referem somente para o servidor público federal, né? No âmbito estadual e municipal, o Estado e o município eles têm autonomia para fazer as suas próprias legislações, determinando então esses percentuais mínimos e máximos. É claro, sempre respeitando a legislação federal, que é a que manda, né? Mas Felipe, e se o meu município não tiver uma legislação que especifique então esses valores? Então daí o município provavelmente deverá seguir a legislação federal, porque na ausência, na omissão de uma lei municipal ou de uma lei estadual que determine, que fale sobre esse assunto, o que vale é a lei federal, e daí se eles não atenderem, você pode sim também procurar a justiça para procurar os seus direitos. Mais uma coisa importante que eu quero trazer aqui para vocês sobre esse decreto 9.508, ó. Na hipótese de concurso público ou de processo seletivo regionalizado ou estruturado por especialidade, o percentual mínimo de reserva será aplicado ao total das vagas do edital, ressalvados os casos em que seja demonstrado que a aplicação regionalizada ou por especialidade não implicará em redução do número de vagas destinadas às pessoas com deficiência e o percentual mínimo de reserva será observado na hipótese de aproveitamento de vagas remanescentes e na formação de cadastro reserva. Isso é muito importante. Basicamente, o que o decreto está querendo dizer é o seguinte: se você tem um concurso com 600 vagas, mas para analista de arquitetura, às vezes você tem 5 vagas só. Se você fizer o 10%, vamos colocar o exemplo aí de 10% para pessoas com deficiência, se você aplicar esses 10% sobre o número de vagas para analista de arquitetura, você precisaria ter 0,5 das vagas destinadas a PCDs, ou seja, menos de uma vaga. Agora, enquanto se você tem 600 vagas para o concurso inteiro, né, para todos os cargos, se você tiver que aplicar 10% para PCD, então você tem que destinar 60 vagas para pessoas com deficiência. Entende a diferença? Portanto, o decreto diz isso. Para concursos regionalizados, que você tem vários cargos, você precisa aplicar o percentual para pessoas com deficiência sobre o número total de vagas. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa o seu like aqui, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e até o próximo vídeo.